Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouça o Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 24, o Evangelicalismo hoje. Temos visto uma série de mudanças significativas no cenário da Igreja americana nas últimas décadas. Não menos importante entre elas é o surgimento do evangelicalismo como o movimento religioso mais significativo em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. É quase possível dizer que esse movimento tem tido um crescimento explosivo e a sua força continua a aumentar. Sou grato pelo ressurgimento evangélico que vimos em todo o mundo no último meio século ou mais. De fato, foi obra de Deus. Não foi assim quando comecei a pregar e estou espantado com o que tem acontecido. Junto a esse ressurgimento do evangelicalismo, veio um grande número de evangélicos bem posicionados politicamente. Seja qual for o futuro de tais movimentos, é provável que tenham impactado a vida americana. Há dois outros sinais do ressurgimento evangélico que quero discutir em detalhes. O primeiro é a ascensão de um novo ecumenismo e o segundo é uma nova ênfase no evangelismo. Uma nova visão para o ecumenismo. Essa nova ênfase na unidade do corpo de Cristo, ou pelo menos a compreensão mais ampla e a atitude cooperativa entre as denominações, mostra-se de várias maneiras. Vou mencionar três delas. O crescente entendimento entre católicos romanos e protestantes. Apenas há algumas décadas, católicos e protestantes mal podiam falar uns com os outros abertamente. Nos últimos anos das nossas cruzadas, no entanto, milhares de católicos se sentiram à vontade para participar delas. Tenho pregado em escolas católicas romanas e até recebi título honorário deles, o que não teria acontecido há 25 anos. Em 2004, passei cerca de meia hora em uma conversa particular e reservada com o Papa João Paulo II. Ele estava extremamente confortável e interessado no nosso trabalho. Eu tinha acabado de chegar à Polônia e ele, com certeza, queria conhecer as minhas impressões. Discutimos a fé cristã, os pontos onde concordávamos e algumas de nossas diferenças. Eu tinha grande admiração pela coragem moral do Papa. O encontro com o Papa nos ajudou nas reuniões no México porque os católicos se sentiram à vontade para frequentá-las. Eles viram que eu não era fanático nem intolerante. As coisas estão mudando rapidamente na América Latina. As diferenças entre protestantes e católicos permanecem profundas e bem grandes, mas no geral, os dois grupos já começam, pelo menos, a conversar. Uma tendência útil que vejo na Igreja Católica é o movimento em prol de uma maior diversidade. As variantes que temos visto no protestantismo são, agora, evidentes no catolicismo romano. Na verdade, muitos católicos veem a fragmentação como um grande risco. No lado prático, os devotos de várias partes do mundo estão redescobrindo as escrituras de uma maneira bem real. Percebo também uma abertura para novas abordagens, incluindo a música e os métodos conhecidos nos círculos evangélicos. Quando estava no Vaticano, falei na celebração vespertina do North American College, um seminário para alunos da América do Norte. Descobri que fui o primeiro protestante a falar lá. Foi um culto muito inspirador e cristocêntrico, com muita música contemporânea. Os evangélicos e o movimento carismático. As palavras Espírito Santo e Pentecostes não pertencem mais exclusivamente às chamadas denominações pentecostais. O impacto carismático é agora generalizado entre muitas denominações, incluindo as igrejas mais litúrgicas. O movimento carismático também tem reunido, de um jeito novo, cristãos de várias origens e convicções. É evidente que em alguns lugares houve extremistas que deram um nome depreciativo a isso. Estou com a esperança de ver muitos líderes carismáticos enfatizando a necessidade de um estudo bíblico mais profundo e de uma doutrina bíblica equilibrada. Em geral, esse movimento tem sido uma força positiva na vida de muitas pessoas. O ressurgimento evangélico nas principais denominações. Existem mais evangélicos nas principais denominações hoje do que há 30 anos, especialmente leigos. Os seminários evangélicos cresceram muito e estão cheios, enquanto, no geral, os mais liberais não têm tantos alunos. Cada vez mais, os alunos dos seminários evangélicos mais rígidos estão ocupando o púlpito de muitas denominações. Vários líderes denominacionais têm feito declarações surpreendentes ao admitirem que devem ter um olhar mais próximo e empático sobre o renascimento evangélico. Considerando todos esses avanços, devemos levar a sério a oração do nosso Senhor em João 17, para que sejam um, assim como somos um, verso 11c na versão NVI.
Alguém disse que quanto mais perto chegamos de Cristo, mais perto chegamos uns dos outros. Contudo, o ecumenismo já existe em todo o mundo cristão. Todos que realmente conhecem a Cristo são membros do seu corpo, não importando a denominação. Quando nosso Senhor falou às 7 igrejas da Ásia por intermédio de João, ele os repreendeu por seus pecados, mas não os orientou a se ajuntarem na mesma igreja. Eu não tenho problemas em trabalhar com pessoa alguma, independentemente do rótulo, desde que ela reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e viva como uma seguidora de Cristo. Hoje, os evangélicos têm muito mais concordância do que em qualquer momento da minha vida. Talvez haja algumas diferenças em questões sociais e políticas mais evidentes hoje, devido à nossa visibilidade. O pêndulo balança para frente e para trás em algumas questões sociais, econômicas e políticas. Entretanto, a maioria dos evangélicos reconhece que tem responsabilidades nessas áreas em certos contextos. Já fui chamado de liberal em algumas áreas por causa da minha posição diante de certas questões sociais e chamado de conservador teologicamente. Aceito os 2 rótulos e acredito que estou no evangelicalismo tradicional. A atual ênfase no evangelismo. Em 1960, um pequeno grupo se reuniu em Montreux, na Suíça, para discutir a possibilidade de unidade entre os evangélicos. Depois de vários dias de discussão e debate, e de muito tempo juntos em oração, convenci-me de que os evangélicos nunca se uniriam, exceto em torno de uma palavra: evangelismo. Essa foi a semente das ideias que nos levou ao Congresso de Berlim em 1966, o qual, por sua vez, gerou muitos congressos regionais sobre evangelismo. Amsterdã, Bogotá, Singapura, Minneapolis e mais tarde, em 1974, o Congresso de Lausanne sobre Evangelismo Mundial. Claro, o evangelismo sempre teve um lugar especial no meu coração. Deus me chamou para um segmento específico do campo onde a semente deve ser semeada, ao qual as pessoas chamam de evangelismo em massa, embora nem todos devam ser classificados assim. Deus levantou dezenas de métodos de evangelismo muito bem-sucedidos, provavelmente até mais eficazes que o nosso. O conceito de cruzada evangelística, no entanto, também tem sido usado por Deus. Muitas vezes, o resultado das cruzadas vai muito além das reuniões imediatas. Certa vez, Dr. Robert Evans me disse que tinha descoberto mais de 25 organizações evangélicas apenas na Europa, as quais eram resultado direto ou indireto de nossas cruzadas naquele continente. Lembro-me de quando o Senhor nos abriu um novo ministério de evangelismo. Depois de uma de nossas transmissões televisivas, testamos o aconselhamento espiritual por telefone e conseguimos ter conselheiros em 3 cidades. Com um número limitado de aparelhos e aconselhadores, conseguimos atender mais de 1.000 pessoas em cada uma das 4 noites. Outros milhares tentaram ligar. Uma média de 370 indivíduos se comprometeram com Cristo todas as noites. Nós não tínhamos um número gratuito e quem fazia a ligação tinha de pagar sua própria chamada. Para mim, isso foi um indicador de que havia uma fome espiritual entre o povo americano muito maior do que os relatórios das cruzadas indicavam. Fico feliz ao ver os evangélicos trabalhando para desenvolver métodos de alcançar as pessoas. Eu disse que não se ganha um mundo de um estádio. No meu julgamento, não existe evangelismo em massa, sendo esse um nome inadequado. Se você fala para 2 pessoas, está falando para um grupo. Não há método mais eficaz do que o individual. Todo o chamado evangelismo em massa deve ser construído sobre uma base de evangelismo pessoal para ser eficaz. As deficiências dos evangélicos de hoje. Embora tenhamos muito com que nos alegrar com o atual ressurgimento do evangelicalismo, também temos algumas deficiências que precisamos resolver. Individualismo. Entre essas deficiências está a tendência doentia ao individualismo por parte de alguns ao trilhar o próprio caminho. Além disso, acho que falhamos em comunicar à Igreja Mundial algumas das coisas positivas que os evangélicos estão fazendo, como os trabalhos sociais. Também me preocupa a constante tendência à superficialidade que nós temos, uma ênfase excessiva na crença fácil e na experiência em detrimento do verdadeiro discipulado. Às vezes, oferecemos graça e conversão baratas sem o genuíno arrependimento. Além disso, os evangélicos não tentaram captar a iniciativa intelectual tanto quanto deveríamos. Não desafiamos nem desenvolvemos a mente da nossa geração. Embora existam muitas exceções, geralmente os evangélicos não apresentam ao mundo grandes pensadores, teólogos, artistas, cientistas e assim por diante. Materialismo.
O materialismo e a riqueza afetaram negativamente os evangélicos na América. Pelo lado positivo, nossa relativa riqueza significa que conseguimos apoiar missionários e ministérios em muitas partes do mundo. Pelo lado negativo, nós nos tornamos muito preocupados com o nosso estilo de vida, seja como indivíduo ou como organização. A Bíblia fala do engano das riquezas, Mateus 13, 22, na versão NVI, e de como essas riquezas sufocam a palavra em nossa vida. Alguns dos grandes personagens das Escrituras, como Abraão e Davi, eram muito ricos, mas davam o primeiro lugar a Deus. A diferença está na atitude em relação à riqueza.